Isso, eu acho que hoje em dia a relação também não se limita à conversa de governos, né? Temos cooperação entre universidades, entre sociedade civil, que aliás é uma das áreas fundamentais no futuro, me parece, porque a relação do Brasil com outras potências, como a China, por exemplo, também está passando por uma ampliação. Então é interessante pensar quais são áreas que são especialmente importantes para a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, que o Brasil não possa ter, de repente, com a China, com a Rússia, e a cooperação no âmbito da sociedade civil, obviamente, é muito importante nesse quesito, porque ela também reflete certas semelhanças entre as duas sociedades, né? Então temos em ambos os países conversas muito semelhantes sobre desafios comuns, desigualdade, racismo, como lidar com todo tipo de, né, por exemplo, a tensão entre o combate entre fake news e a preservação da liberdade de expressão. Eu consigo, como acadêmico aqui, ter muita conversa sobre isso com outros acadêmicos nos Estados Unidos, porque os dilemas são parecidos. Agora, eu tenho algumas conversas sobre isso na China, mas a realidade é outra, porque a China consegue combater fake news, mas ela não precisa se preocupar tanto com a liberdade de expressão. Então, eu acho que nesse âmbito, com o passar do tempo e também os desafios semelhantes, há muito espaço para conversar. As duas democracias enfrentam desafios, mas você me perguntou e só queria fazer esse comentário. Eu acho que um momento muito interessante foi justamente agora, durante as últimas eleições no Brasil, quando o governo americano ressaltou a importância e o seu interesse e, de certa maneira, mobilizou não apenas atores estatais, mas também engajou a sociedade civil e outros atores para garantir que o resultado das eleições fosse respeitado. E uma relação particularmente interessante foi entre as Forças Armadas americanas e as Forças Armadas brasileiras. Isso é interessante porque no passado nem sempre foi assim. Em 1964, por exemplo, os Estados Unidos, de certa forma, deu um apoio a forças golpistas, mas agora, em 2022, os Estados Unidos foram fundamentais para preservar a democracia brasileira diante de uma situação de muita volatilidade. E é até interessante que eventos como a invasão do Congresso americano, no dia 6 de janeiro, de certa forma se repetiu aqui 2 anos e 2 dias depois. Então, há muito assunto para conversar e eu acho que o que acontece nos Estados Unidos é muito relevante para compreender o Brasil e vice-versa. Tanto que eu, com frequência, ouço acadêmicos americanos que citam o Brasil como um exemplo sobre como lidar com muita polarização, por exemplo, né? Então, é comum ouvir nos Estados Unidos, olha o que eles fizeram em reação ao 8 de janeiro. E o que nós fizemos aqui, fazendo comparação. Então, esse tipo de conversa, eu acho que demonstra que, ao longo dos próximos anos também, haverá muito espaço para diálogo entre os dois países.